Bem, pessoal, vamos para mais uma aula nossa. Dessa vez nós vamos falar sobre representação decimal, os números decimais, os números com vírgula. Então, na representação decimal, o número racionais, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Tá aqui, parte inteira, parte decimal. Parte inteira é conhecida, né? Demais até. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e aí sucessivamente. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e aí vai. Aqui nós temos a parte decimal. Também com a primeira ordem da parte decimal, escrito com letras minúsculas, enquanto a parte inteira é com letras maiúsculas. Aqui vem décimo, centésimo, milésimo e décimo de milésimo. Décimos de milésimos. Tá certo? Então bora lá, ó. E nós depois vamos para a leitura dos números racionais na forma decimal. Bem, o número racionais, os números racionais são números que eu posso colocar ele na forma de fração, certo? Todo número que eu posso colocar ele na forma de fração, ele é um número racional, tá ok? Então, todos que estão no conjunto dos naturais, quem são conjuntos naturais? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu posso colocar ele na forma de fração. O 1, eu posso escrever ele assim, ó. Isso aqui é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, eu posso colocar ele na forma de fração. O 2 eu posso escrever assim, não posso? Forma de fração. Se eu multiplicar esse número aqui, falando de fração equivalente, que nós já vimos em aulas passadas, eu multiplicar por 3, eu tenho 6 e aqui eu tenho 3. Isso aqui é 2, né? 6 dividido por 3 é 2. Assim como o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, todos eu posso colocar na forma de fração. Então, nós estamos tratando aqui de números racionais. E depois nós vamos ver a adição, subtração, multiplicação, as operações com números racionais. Primeiro, eu tenho que entender os números racionais e colocar eles, fazer a leitura deles, para que depois eu possa fazer as operações com eles. Vamos colocar aqui o número 1 inteiro e 7 décimos. 1 inteiro e 7 décimos. Vamos colocar aqui também 2 inteiros e 49 centésimos. Ó, podemos ler 1,7? Certo, podemos. Mas a leitura correta é 1 inteiro, parte inteira, e 7 décimos. Então eu leio a ordem do décimo. Aqui, 2 inteiros e 49 centésimos. Certo? Posso transformar isso aqui em números fracionários, botar em forma de fração, e posso também colocar em forma decimal. Colocar outra aqui e vamos trabalhar em cima desses números. Qual é a leitura desse aqui? 84 milésimo. Por que eu não li a parte inteira? Porque eu não tenho. A parte inteira aqui é vazia. Então, eu vou ler só a parte decimal. A parte decimal, eu tenho 84. Aqui eu não tenho número nenhum. Então, eu tenho 84. 84 o quê? Milésimo. Então, eu já sei que a parte decimal é vazia.
84 milésimos. Então eu estou na terceira ordem da parte decimal. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. 84 e falei milésimo, eu só tenho a terceira ordem. Como é que eu tenho 84? Só são dois algarismos, né? Para o número 84. Então o décimo é vazio. É nesse sentido que eu vou entender aonde é que os números estão posicionados. Se tratando de leitura, como nós já falamos aqui, mas vamos entender como é que eu coloco ele na forma de fração e como é que eu também saio da forma de fração para a forma decimal, tá certo? Então vamos que eu tenha 17 décimos. Então, nós já aprendemos na parte de soma de frações que o denominador, quando ele é igual, ele se repete e soma os numeradores. Então, vamos decompor esse número. 17 é 10 mais 7. Certo? Então, os denominadores, ele pode ser denominador tanto do 10 como do 7. Isso assim, não é? Nós aprendemos que denominadores iguais, na adição, denominadores iguais, repete-se o denominador e soma-se os numeradores. Então, eu estou fazendo, voltando para que a gente entenda. Tá ok? Isso aqui é 1. 10 dividido por 10 é 1. Me sobra quem? Me sobra 7 décimos. Então eu posso colocar isso aqui na forma mista. Na forma mista. E essa forma mista é 1 inteiro e 7 décimos. Bem, olha só. Quando eu tenho um zero, eu tenho uma casa decimal. No caso aqui, eu tenho duas casas decimais. Então, 2 zeros. E nós também podemos prestar atenção no seguinte. Qual é a parte decimal, a ordem? Décimo. Ó, décimo. Qual é a parte decimal? Centésimo. Qual é a parte decimal aqui? Milésimo. Então, se eu tiver 249 dividido por 100, eu tenho 2 zeros, então eu vou ter duas casas decimais. Eu fiz isso aqui para que a gente perceba que vai gerar isso. Mas aqui é simples. Duas casas decimais, ou 2 zeros, quer dizer, 2 zeros, seria duas casas decimais. Então, duas casas decimais. A mesma coisa tanto faz eu sair de uma forma fracionária para uma forma decimal, como de uma forma decimal para uma forma fracionária. Eu tenho uma forma decimal aqui. Como é que eu vou proceder? Ó, escreva o número sem a vírgula. Qual é o número aqui sem a vírgula? 84. Se eu botar o zero aqui não vai valer de nada se não tiver a vírgula. Tendo a vírgula, eu sei que tem algum valor, mas não tendo a vírgula, o zero não vai valer de nada. Então, escreva o número sem a vírgula. Quantas casas decimais eu tenho? 3 casas decimais. Então, 3 zeros.
3 casas decimais, 3 casas decimais, 3 casas decimais, 3 zeros. Três zeros. Ok? Então, é isso. Nós primeiro temos que entender o que é que a vírgula separa, a parte inteira, a parte decimal. Temos que entender como é que eu faço a leitura desses números. Parte inteira eu leio primeiro, depois a parte decimal. E quando o número termina. Terminou aqui nessa primeira ordem, décimo. Terminou nessa segunda ordem, centésimo. Terminou nessa terceira ordem, milésimos. Terminar na quarta ordem, décimos de milésimos. Tá certo? Mas a maioria trabalhamos com essas 3 primeiras ordens. Tá certo? Então, tenho que entender também como transformo de número fracionário para número decimal e de número decimal para número fracionário. Aqui foi para que você entenda como é que foi feito para chegar a 1,7 ou então a um número misto. Aprendemos na fração que denominadores iguais, repete o denominador e soma-se os numerador. Somando-se o numerador, 10 mais 7, que está aqui, vai dar 17, volta ao que 1,7 vai dar em forma de fração. Tá certo? E 17 décimos dá 1,7, fazendo o papel que nós já aprendemos inverso, né? Então, o que é que a gente entende com isso tudo? Que 1 zero, uma casa decimal, 2 zero, 2 casas decimais. E a mesma coisa quando eu tenho o número decimal para transformar em fração. Tenho 3 casas decimais, tenho 3 zeros. Se eu tiver 4 casas decimais, 4 zeros no denominador. Seguido com o número 1 à frente, né? São base 10, né? São números de base 10. Então, ficamos por aqui nessa nossa aula. E aí vamos trabalhar essa parte de números decimais.